Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1, beleza? Nós estamos abordando o tópico de funções, que é o grande objeto de pesquisa nosso aqui no curso de Cálculo 1. A gente trabalha limites de funções, derivadas de funções, integrais de funções. Então a gente precisa ter esse assunto sobre funções muito bem definido. Na aula passada a gente falou um pouco sobre domínio de funções. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre imagem de funções e o comportamento gráfico de funções. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, mensagens no e-mail que está aqui na tela, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para você se manter sempre atualizado, beleza? Bom, se a palavra domínio remete aos valores de x que podem ser atribuídos na função, imagem serão os valores que o meu modelo matemático vai me dar como resposta para todos aqueles valores de x que eu achei do domínio da função. Então, a definição de imagem é o conjunto desses valores da variável dependente, y, resultante dessa aplicação no modelo. Então eu trago duas imagens bem ilustrativas, e essa primeira imagem fica claro os valores de x variam de 2 até 5, ou seja, o domínio da minha função é de 2 até 5. Para qualquer valor de x que eu jogar no meu modelo, variando de 2 até 5, as respostas vão variar de 1 até 4. Por isso a gente diz que a imagem dessa função é de 1 até 4. Já na segunda imagem, repara que os valores de x variam de menos 1 até 4. Então o domínio é de menos 1 até 4. E qualquer valor que eu jogue dentro desse intervalo, as respostas vão variar de menos 2,5 até 2. Portanto, a imagem da minha função é de menos 2,5 até 2. Okay? Então, se para domínio a gente olha para os valores de x, para a imagem a gente vai olhar para os valores em y. Ok? Por que estudar a imagem? Qual é a ideia que está por trás disso aí? Também, pessoal, é um entendimento sobre o seu modelo matemático. Repara que, mais uma vez, a ideia da restrição será importante. Então, imagine que você tenha um modelo matemático que defina o custo da sua empresa em função do número de unidades produzidas. Imagina que você ache que o número de unidades que devem ser produzidas pela empresa seja de 1000 unidades. Mas, para produzir 1000 unidades, imagine que você tenha um custo de R$10.000 e você tem no seu caixa disponível para custo R$5.000. Ou seja, não tem sentido você trabalhar com esses valores de x que te dão um custo de 10.000. Então, vai acabar que talvez a restrição na imagem pode ser que ela faça uma restrição sobre o seu domínio também. Então, entender domínio, entender imagem, faz com que, olhando para essas restrições, você trabalhe com um modelo completo, um modelo em que você consegue inferir dados melhores, ok? Um outro exemplo, imagine que você tenha um modelo do volume gasto que depende da quantidade de litros para encher uma piscina. Então são fornecidos a você lá uma caixa de 1000 litros. Ok, você pode encher 1000 litros, porém a sua piscina é de 500 litros. Obviamente você não vai poder usar valores de x igual a 700, igual a 800, né? Então há uma restrição na imagem do seu modelo matemático, o que vai fazer com que você restrinja também o seu domínio da função, ok? Então é importante essa ideia, essa associação de domínio e imagem da função. Bom, sobre comportamento de funções, pessoal, a ideia aqui é tentar trabalhar um pouco as ideias de domínio e imagem que nós já trabalhamos, a ideia de crescimento, decrescimento e constante, e a ideia da função ser positiva, negativa ou nula. Então trago uma imagem ilustrativa que, de forma bem intuitiva, a gente consegue perceber todas essas características.
Então a gente já sabe que o domínio, a gente olha para o eixo x, então o domínio da minha função seria de menos 2 até 7. A imagem da função de menos 1 até 3. Eu olho para os valores em y. Agora a pergunta, para quais valores de x a minha função é crescente? Sempre lembrando, né, pessoal, a gente já mostrou, estudando um tópico sobre funções, que falar em função e falar em y é a mesma ideia. Então, para quais valores de x a minha função é crescente? A pergunta é, para quais valores de x o meu y se torna crescente? Então, basta olhar no gráfico em que momentos que a função cresce. Então, será para x de menos 2 até 0, a função cresce. Repare que de 0 até 1 ela decresce. De 1 até 3 ela se mantém constante. De 3 até 5 ela decresce. E de 5 até 7 ela cresce. Então, repare que as minhas respostas são em x, por mais que eu esteja estudando y. Por quê? Porque se y depende de x, obviamente falando de x, eu estou falando de y. Beleza? Para quais valores de x a minha função é positiva, negativa e nula? Ou seja, minha função é zero. Então, mais uma vez, para quais valores de x o meu y é positivo, para quais valores de x meu y é negativo, para quais valores de x meu y é zero. Olhar onde o y é positivo, onde o y é negativo, basta olhar no eixo y e a gente sabe que para valores acima do eixo x, meu y é positivo. Abaixo do eixo x, meu y é negativo. Então eu vou olhar para a minha função, se ela estiver acima do eixo x, ela é toda positiva. Abaixo, ela é negativa. E exatamente no eixo x, a gente sabe que o y é zero. Então, olhando para o gráfico, eu percebo que quando x vale de menos 2 até 4, eu tenho que a minha função é positiva. Exceto no 4, exatamente no 4, que a minha função é nula. De 4, intervalo aberto, até 6, intervalo aberto também, né? Exceto no 4 e exceto no 6, eu tenho valores para y negativos. Do 6 até 7, exceto o 6, eu tenho valores positivos. A minha função é nula exatamente nos pontos que o gráfico toca no eixo x, no 4 e no 6. Por isso que eu disse exceto, por isso que eu disse a ideia de intervalo aberto. Ok? Então, são ideias bem intuitivas que no gráfico fica bem tranquilo de ser visualizada, por isso a importância de se construir gráficos, de tentar plotar o gráfico de um modelo matemático. Eu acho que a inferência sobre os dados ficam muito claras, bem diretas, ok? Por que a gente tem que estudar isso, né? Algumas aplicações importantes. Então eu trouxe aqui, imagina que você esteja estudando um modelo que traz a temperatura em graus Celsius de uma substância em função do tempo. Como que a temperatura dessa substância varia em função do tempo? Então a temperatura é minha variável dependente, faz o papel do y, e o tempo, minha variável independente, é x, né? Então vamos lá. Repara que o domínio da minha função é de 0 a 60. Ou seja, eu estou trabalhando no intervalo de 1 minuto, né? A imagem não está bem definido, mas repara que é de algo ali, um número entre menos 10 e 20 até 20 graus. Minha substância, a temperatura, está variando dentro desse intervalo, algo ali em torno de menos 15 a 20 graus Celsius. E eu tenho momentos em que ela cresce, momentos que ela decresce, momentos que ela é positiva, momentos que ela é negativa. Todos esses dados são facilmente coletados olhando graficamente. Então, por isso que às vezes, com um modelo matemático em mãos, plotar o gráfico para o estudo do comportamento gráfico de funções é bem viável a partir dessas ideias que nós trabalhamos.
Beleza? Bom, pessoal, é só isso na aula de hoje. Queria definir um pouco sobre imagem, fazer essa analogia, né? Enquanto domínio remete à variável independente x, imagem refere-se à variável dependente y, tá? E a ideia de comportamento de funções, crescimento, decrescimento, a ideia de onde é positiva, onde é negativa, que será importante, terá uma importância futura para nós dentro do curso. Beleza? Bons estudos, obrigado, valeu!